Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições Bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2024. É isso mesmo, estamos iniciando o novo trimestre com a aula de hoje, o último trimestre do ano de 2024. E nesse trimestre nós iremos estudar o livro dos Provérbios. O tema da lição, ou o tema da revista desse trimestre é Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios. Um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Neste último trimestre de 2024, nós iremos estudar o livro de Provérbios. E a lição de hoje, a lição de número 1, traz o título O Livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Nesta primeira lição, nós iremos estudar de forma mais sistemática a estrutura do livro de Provérbios, mas claro, com algumas aplicações. Mas à medida que o trimestre for se desenvolvendo, nós iremos estudar mais importantes lições do livro de Provérbios. Lembrando que se você usa slides em PowerPoint na sua aula, se você usa slides na sua igreja, você gosta de ministrar com slides, então seja um assinante do ebdeemfoco.com. Sendo um assinante do ebdeemfoco.com, você tem slides da revista CPAD 100% baseados na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. É isso mesmo, os nossos slides são 100% baseados na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. São também editáveis. A maioria dos slides que você encontra são não editáveis, mas os slides produzidos pelo EBD em Foco são editáveis e você pode fazer a mudança que você desejar para melhor atender a sua aula. O conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professores. Temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles aqui na plataforma do ebdeemfoco.com, basta você se tornar um assinante do ebdeemfoco.com. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. Então acesse o site ebdeemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp. Acesse o site ebdeemfoco.com ou fale conosco pelo WhatsApp 94DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da lição, Provérbios, capítulo 1 e verso 7. O verso 7 do capítulo 1 de Provérbios, para muitos não é apenas o texto principal da nossa lição, mas é o texto áureo do livro de Provérbios. É o texto áureo do livro de sabedoria, dos livros de sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da ciência, o princípio da sabedoria, como diz outras versões. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Salomão, escrevendo, ele diz que o princípio da sabedoria, ser sábio é temer a Deus, e só os loucos desprezam sabedoria e instrução. Resumo da lição: o livro de Provérbios é um manual de ética diária em que Deus se encontra no centro da vida do jovem cristão. Interessante que Provérbios encontra lições práticas para o dia a dia em coisas muito simples, desde coisas sofisticadas a coisas muito simples, desde um valor
do estudo, quanto à ética, quanto a prevenir-se contra doenças, a estar maduro contra o pecado e assim por diante. O livro de Provérbios é um manual de ética diária em que Deus se encontra no centro da vida do jovem cristão. O texto bíblico se encontra em Provérbios capítulo 1, verso de 1 a 7 e os versos 20 a 23. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas é óbvio, com certeza, este trimestre, de preferência esse mês, leia todo o capítulo, todo o livro de Provérbios, melhor dizendo. Nossa introdução. O que é sabedoria? Há um manual prático para viver? Como devemos nos relacionar com Deus, com nós mesmos, com a família e com a sociedade? São perguntas que poderão ser respondidas durante o estudo do livro de Provérbios. Então, você não pode perder este trimestre. Fique conosco neste trimestre para aprendermos lições importantíssimas no livro de Provérbios. Essas questões farão parte deste trimestre em que o livro de Provérbios é o nosso objeto de estudo. Como eu falei, então fique conosco nesse trimestre para aprendermos lições preciosas para a vida no livro de Provérbios através deste trimestre das lições do quarto trimestre de 2024. Primeiro tópico: um livro para a vida, a arte de viver. Recentemente estudamos o livro de Salmos. Vimos que esse livro apresenta lições preciosas para a nossa vida espiritual. O livro de Salmos nos fala sobre oração, nos fala sobre o verdadeiro louvor, a verdadeira devoção a Deus. E diferentemente de Salmos, o livro de Provérbios é um conjunto de conselhos que traz ensinamentos valiosos para a nossa maneira de viver com Deus, com nós mesmos, com a nossa família e com a sociedade em que estamos inseridos. O livro de Provérbios alcança todas as áreas da nossa vida, desde o nosso viver com Deus, a nossa relação com Deus, a nossa relação com nós mesmos, com a nossa consciência, com os nossos desejos, com a nossa família e com a sociedade em que estamos inseridos. O livro de Provérbios é um livro que vai alcançar todos os níveis de vida de cada um de nós para nos trazer ensinamentos preciosos. É um livro em que os ensinamentos provêm da revelação do alto. Por isso, são princípios de fé e confirmados na experiência da vida dos que vivem de maneira justa e reta. Isso é muito importante e o professor pode, inclusive, explorar isso com seus alunos. O livro de Provérbios, por mais que provérbios sejam máximas, mas o livro de Provérbios são, na verdade, um livro de princípios de fé. Princípios de fé e de conduta. São confirmados na experiência de vida de quem vive de maneira justa e reta. Provérbios 2, 20 e 21 diz: para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. O livro de Provérbios nos traz princípios de fé. Apesar de ser um livro de máximas, de provérbios, eles são, na verdade, princípios de fé para a nossa vida diária. Logo, o que se encontra no livro de Provérbios não é uma forma idealizada de vida, mas um ensinamento prático que tem como fonte de inspiração o próprio Deus e, ao mesmo tempo, confirmado por meio do estilo de vida dos justos que vivem para glorificar a Deus. Os ensinamentos que nós encontramos no livro de Provérbios não são nada utópicos, não são nada não práticos, são absolutamente práticos, porque já foram vividos e são ensinados, podem ser vividos
se nós tivermos a disposição de Deus para colocar em prática. Isso não significa que o livro de Provérbios deve ser lido como uma receita que traz um segredo para cada momento da vida. Muito pelo contrário. Provérbios nos ensina a ser realistas, prudentes e cuidadosos, sabendo que devemos ser instruídos por Deus para caminhar de modo que desenvolvamos uma justa maneira de viver, começando sempre em Deus. Isso é importante, né? Porque o mundo que nós vivemos é o mundo da receita pronta, né? É o mundo do fast food, tudo pronto. As pessoas querem os 5 passos para a felicidade, os 5 passos para emagrecer, os 5 passos para ficar bonito, os 5 passos para melhorar a oratória. O mundo está assim, né? Um fast food, um mundo pronto. E é isso que as pessoas querem, né? Uma receita pronta para viver. Mas o livro de Provérbios não é sobre isso. O livro de Provérbios é sobre ensinar a realidade, é sobre ensinar a verdade, é sobre ensinar a ser prudente, ser cuidadoso, ser sábio, ser instruído. É ensinar como se tomar as decisões corretas na vida. Todo mundo que deseja ser sábio deve estudar o livro de Provérbios. Por isso que uma das lições principais deste livro está no capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é a sabedoria? Na Bíblia, a palavra sabedoria tem a ver com a habilidade de viver, no meio de qualquer circunstância, sem perder de vista as virtudes que identificam o modo justo e reto de quem serve a Deus. Sabedoria. Nós iremos mais à frente desenvolver isso, mas antecipando, sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. Conhecimento é algo que se aprende na escola. Isso quer dizer que a sabedoria não está ligada à informação ou ao conhecimento cultural puro e simples, mas à habilidade de aplicar um determinado conhecimento para superar um problema da vida. Por exemplo, a formação acadêmica não tem potência para livrar você dos caminhos da delinquência ou dos enlaces de uma sedução. O conhecimento, eu vi até num filme, o rapaz perguntando para o sábio qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento. Sabedoria, ele disse que conhecimento é lavar o carro. Sabedoria é inventar o carro, né? Conhecimento é você ter capacidade de lavar o carro, de limpar o carro. Mas sabedoria é você saber, é você conseguir inventar o carro. Ou seja, é você perceber uma necessidade e criar a solução para uma necessidade, né? É resolver um problema, é com o conhecimento que tem, aplicá-lo de forma a resolver um problema, a trazer soluções para a vida. Isso é sabedoria. E tem muitas pessoas que têm muito conhecimento. Tem muitas pessoas que são bons leitores, né, grandes leitores de livros, né, estudiosos, mas eles não são nada práticos, né? Eles não conseguem colocar em prática ou resolver problemas com o conhecimento que têm. Então, a sabedoria, ela é absolutamente distinta do conhecimento, ainda que o conhecimento seja importante para se ter sabedoria. Mas a sabedoria que vem do alto o instrui e ao mesmo tempo cria de dentro para fora instrumentos necessários para fazer com que você rejeite o que é mal e abrace o que é bom e glorifique a Deus. Tiago 3,17 diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, né? Olha só os valores que traz a sabedoria. Uma pessoa com conhecimento pode perfeitamente não ser moderada, não ser pura, não ser tratável, não ter misericórdia, não ter bons frutos, ser imparcial e ser hipócrita. Uma pessoa com conhecimento pode. A história está cheia de pessoas assim. Entretanto, uma pessoa com sabedoria, ela pode viver, né, de maneira pura, e a sabedoria vai levar ela a viver de vida pura. A sabedoria vai levar essa pessoa a viver de forma pacífica, moderada, tratável.
A sabedoria vai levar essa pessoa a ser misericordiosa e ter bons frutos. A sabedoria vai levar essa pessoa a ser imparcial. E a sabedoria vai levar essa pessoa a ser honesta, a ser verdadeira e não hipócrita. O conhecimento não produz esse tipo de fruto, somente a sabedoria. Assim, a sabedoria e a habilidade de lidar bem, de acordo com a justa retidão em nossa relação com Deus, com as nossas emoções, com a dieta diária, com a sexualidade, com a nossa família, com o próximo, com toda a sociedade e sua estrutura, com o dinheiro e dimensões específicas da nossa existência. Muito bem, a sabedoria nos capacita para viver da melhor forma e da forma que agrada a Deus, porque é isso que o texto diz. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O sábio, não apenas o que tem conhecimento, mas o sábio, ele entende que buscar a Deus é o principal para a sua vida. Literatura de sabedoria. Ao lado de Jó, Eclesiastes e Cantares de Salomão, Provérbios é um livro classificado no gênero literário de sabedoria ou sapiencial. É um tipo de literatura que se preocupa com a sabedoria prática, aplicada diariamente às circunstâncias da vida. Por exemplo, como devemos nos relacionar com Deus, com nós mesmos, com nossos pais, como devemos nos relacionar com o próximo, diante de uma injustiça, como devemos reagir sem sermos nivelados ao agressor, diante do sofrimento, como devemos nos relacionar com Deus e qual o sentido da vida. Essas e outras questões fazem parte da experiência humana e são devidamente abordadas na coleção de literatura de sabedoria e, em especial, o livro de Provérbios, objetivo de nosso estudo nesse trimestre. Então, são questões bastante importantes, e recorrentes na vida das pessoas. As pessoas, os cristãos, ainda hoje, muitas questões que são questões vencidas ainda permeiam o imaginário de muitos cristãos de como nós devemos nos relacionar com Deus, de como nós devemos nos relacionar com nós mesmos. Por exemplo, auto-amor, se auto-amor não é egoísmo, como nós devemos lidar com os nossos pais, como devemos nos relacionar com o próximo, que o auto-amor não seja um egoísmo, mas que também não seja um abandono de si mesmo em prol do outro e assim por diante. Diante de uma injustiça, como nós devemos reagir e não nos tornarmos tão baixos como aqueles que são injustos. Diante do sofrimento, que é uma questão muito recorrente na vida do cristão, como nós devemos enfrentar o sofrimento e permanecermos fiéis a Deus. E qual o sentido da nossa existência nessa terra, Princípios de sabedoria para tudo isso nós temos nos livros de sabedoria, especialmente no livro de Provérbios. Segundo tópico, composição e estrutura de Provérbios. Provérbios, autoria e data. Basicamente podemos dizer que Provérbios é um ditado ou uma máxima que expressa uma verdade geral. Por exemplo, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Embora não esteja na Bíblia, trata-se de um bom ditado popular. Há outros provérbios no contexto secular que expressam uma verdade geral. O cair é do homem, de fato, porque Deus não cai. Deus é perfeito, Deus é santo e ele não cai. O homem cai. Do mesmo modo, o levantar é de Deus porque o homem não levanta sozinho. Ele não pode perdoar a si mesmo, não pode vencer o pecado sozinho, somente com a ajuda de Deus. E essa questão dos ditados populares, que tem verdades importantes, é como aquela que diz que mente vazia, oficina do diabo. Ou seja, a mente vazia, sem estar preenchida pela palavra de Deus, é um lugar propício, convidativo para Satanás poder operar. Então, nós vemos aqui que tem muitos outros provérbios seculares que estão na Bíblia que têm valores práticos para a nossa vida. E é assim que é o Provérbios, assim que é um provérbio. No caso da Bíblia, foi inspirado por Deus. Entretanto, os que estão presentes na Bíblia são inspirados por Deus e por isso contêm um significado mais amplo,
não se atentando apenas a uma máxima ou ditado, mas remontando a interpretação de um ensino ético da fé do povo de Israel. Não por acaso a palavra moshol, provérbios em hebraico, tem esse significado mais amplo, como destacamos. São máximas ou ditados que expressam verdades, as quais servem como princípios de vida correta e justa diante de Deus. O que é importante destacar, e que o comentarista tem destacado bastante, é sobre a questão de Provérbios, olharmos para o livro de Provérbios não apenas como um livro de máximas, mas como um livro de princípios. Porque a máxima ela se restringe, né? Mas como diz o slide anterior que nós lemos aqui, os que estão presentes na Bíblia são inspirados por Deus e por isso contêm um significado mais amplo, não se atentando apenas a uma máxima, a um ditado, mas remontando a interpretação de um ensino ético de fé. Ou seja, são princípios que nós podemos aplicar não apenas em momentos específicos, mas de forma muito mais abrangente. Quem lê o livro de Provérbios entende que o livro de Provérbios contém ensinamentos para toda a vida. São princípios que podem ser observados e aplicados na vida em momentos distintos. Além disso, a autoria do livro de Provérbios é do sábio Salomão. A maioria dos provérbios é de sua autoria, pelo menos. Também a autoria do árabe Agur, outro não israelita, Lamuel e um autor desconhecido. Não são os principais escritores de Salomão, de Provérbios, né? Salomão, o árabe Agur, o Lamuel e um autor desconhecido. Esses autores versaram máximas ou ditados, parábolas, que expressam princípios divinos que podem ser aplicados ao nosso cotidiano. Já a data aproximada de sua composição é 970 a 700 a.C., antes do exílio dos judeus, o exílio babilônico. Então, muito tempo atrás. A estrutura do livro de Provérbios. Em primeiro lugar, devemos destacar que o livro de Provérbios foi escrito como poesia hebraica. Por isso ele é denominado também de livro poético, que é muito importante. Para você entender melhor todas essas questões, é importante você ler sobre a estrutura da poesia hebraica. Por exemplo, uma das questões importantes da poesia hebraica é muito recorrente na poesia hebraica o paralelismo, né? E muitas vezes a poesia hebraica ela se preocupa mais com o paralelismo do que com a rima. Você pode olhar outras poesias hebraicas que não as bíblicas e você vai perceber essa semelhança. Ao contrário da nossa poesia, que é uma poesia mais romantizada, é uma poesia mais cheia de rimas, né? A poesia judaica ela tem um objetivo muito maior, que é enfatizar um princípio, uma verdade, muito mais do que trazer glamour para a poesia. Essa informação é importante para observar as muitas imagens que estão presentes no livro, por meio de comparações, contrastes e paralelismo como elementos bem peculiares da poesia hebraica. Assim, por se tratar também de um gênero poético, não é possível estabelecer uma organização rigorosamente sistemática. O que é importante nós observarmos que o livro de Provérbios, além de ser um livro de sabedoria, também é um livro poético, e que a gente precisa ter um estudo cuidadoso, entender. É importante que todo professor desperte seus alunos, professor se desperte, que é importante a gente aprender a ler poesias, né? Não se lê o livro de Provérbios, o livro de Salmos, de Cantares Eclesiásticos, como se eu estivesse lendo um livro, por exemplo, como um livro da lei, como um livro histórico ou como um livro profético. Não é por aí. Não é por aí. É diferente. A estrutura é diferente, o objetivo de comunicação da mensagem também é diferente. Então, é importante que nesse contexto, inclusive, nesse trimestre, o professor, os alunos, estude um pouco sobre o que é e como se forma a poesia judaica, né, que vai ajudar muito na forma como vocês vão estudar e compreender o livro de Provérbios. Por isso, para fins didáticos, os estudiosos costumam estruturar o livro de Provérbios em 3 principais divisões.
primeiro, né, discursos do capítulo 1 até o capítulo 9, e segundo, coleções de provérbios do 10 ao 29, e os apêndices, que é 30 e 31. Uma informação de destaque é a autoria e a compilação de Salomão a respeito dos capítulos de 1 ao 24, e a compilação dos capítulos 25 e 29 pelos homens do rei Ezequias, embora a autoria seja também de Salomão, né? Salomão compôs e copiou os provérbios do capítulo 1 até o capítulo 24. Os homens, né, os trabalhadores, assessores do rei Ezequias copiaram os provérbios de 25 a 29. Entretanto, eles apenas foram copistas, porque a autoria desses provérbios ainda foram de Salomão. A primeira divisão, capítulo 1, traz uma instrução. Capítulo 1, do verso 1 até o verso 7, que apresenta o contexto e propósito do livro de Provérbios. Em seguida, abre uma série de discursos mais longos que trazem instruções, instrução, exortações, advertências, repreensões que estimulam o temor ao Senhor, ilustrado por meio do contraste entre a conduta do sábio e a conduta do ímpio. Esses textos, inclusive, falam muito da sensatez e da insensatez do jovem, o jovem que não tem experiência, que não tem sabedoria, que se deixa levar, né, que se deixa levar pelos encantos da carne, dos desejos da carne. A segunda divisão, capítulo 10 ao capítulo 29, é uma coleção dos provérbios propriamente ditos, ou seja, de máximas ou ditados em que frases concisas e vivas têm como objetivo instalar-se na memória do leitor, reforçando o ensino dos discursos presentes da primeira divisão. A terceira divisão, capítulos 30 e 31, denominada de apêndice, que reforça toda a sabedoria apresentada ao longo do livro, priorizando uma relação reta e justa com o nosso próximo. Terceiro tópico, convite e chamado à sabedoria. O propósito do livro de Provérbios. O propósito do livro de Provérbios está exposto na introdução do próprio livro. Aqui destacamos 3 expressões que revelam esse propósito. Conhecer a sabedoria e a instrução, Provérbios 1 e 2. Né? Qual é o propósito do livro de Provérbios? Por que você lê o livro de Provérbios? Por que você estuda o livro de Provérbios? Para conhecer sabedoria, para ter sabedoria e ter instrução. Por isso que você está vendo aqui sabedoria e instrução, conhecimento e sabedoria, né? São coisas distintas. Segundo, para conhecimento e discernimento aos jovens. Né? Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Né? Sabedoria está dentro do contexto de discernimento. E por último, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. É para aquele que não tem sabedoria nenhum, é para aquele que não tem conhecimento nem discernimento nenhum, e é para aquele que já tem sabedoria, que já tem conhecimento e tem discernimento. Aumentar ainda mais a sabedoria, o conhecimento e o discernimento. O livro de Provérbios é para todos em todos os tempos. Por consequência, aparecem 2 imagens no final da primeira divisão, capítulo 1 até o capítulo 9. A imagem da insensatez, personificada numa mulher que busca seduzir o jovem ingênuo. Né? No capítulo 9 nós podemos ver essa questão. E ali o comentarista faz... É interessante esse texto, que ele não é um texto de máximas, né? O contexto é mais narrativo mesmo. Ele faz uma observação realmente sobre a ingenuidade do jovem que se apega ou se atrai por alguém que ele não conhece, que olha para as coisas apenas com o olhar da carne. É interessante essa leitura. E da senhora sabedoria, que busca induzir o jovem a adquirir sabedoria e inteligência, né? Que é justamente um contraponto à insensatez do jovem, dando ouvido à sedução, né? Dando ouvido aos desejos da carne, e então aqui a sabedoria instruindo o jovem a buscar sabedoria para se livrar, inclusive, da insensatez e da sedução do mundo que tão de perto, né, oferece tanta coisa para o jovem.
Elas são analogias perfeitas da insensatez e da sabedoria, respectivamente, e colocadas de forma muito bem estruturada para exemplificar a necessidade que temos de buscar sabedoria e sermos sensatos. Dito isso, podemos afirmar que o propósito do livro de Provérbios é instruir os jovens, moldando o seu caráter de modo que a sua vida seja plenamente coerente entre os valores atemporais de Deus e as circunstâncias temporais da nossa experiência humana, né? Que é muito importante. A gente fica sempre nessa tensão dos valores atemporais, eternos, né, de Deus, com os valores diários da nossa existência. O livro de Provérbios, assim como toda a Bíblia, vai nos trazer conhecimento, sabedoria e discernimento para nós lidarmos com essa situação de forma que possamos viver bem e agradar a Deus. Por isso, um livro tão antigo como o de Provérbios tem muito a dizer a você, pois as questões de que trata são atemporais, eternas. Elas não brotam da esfera externa do ser humano, mas das questões do coração que todo jovem apresenta em qualquer contexto que se encontre. O livro de Provérbios foi escrito para você, jovem. Se você quer, né, melhorar a sua vida, e isso eu não estou falando apenas nesta aula, você pode procurar testemunhos da internet de pessoas que viviam vidas completamente desreguladas, vidas completamente bagunçadas, e começaram a estudar o livro de Provérbios e aplicar pouquíssimos princípios no seu dia a dia e tiveram suas vidas profundamente mudadas. Tudo começa em Deus. Isso é muito interessante. Uma das preciosas lições da introdução do livro de Provérbios é que a tradição bíblica de sabedoria começa em Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E só os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ela se inicia com o temor do Senhor. Ou seja, ser sábio, antes de tudo, é temer a Deus. Temer a Deus é a maior expressão de sabedoria. O Salomão escreve isso recorrentemente, ele fala isso em Provérbios, fala isso em Eclesiastes, né? Ele diz em Eclesiastes que de tudo que ele ouviu e viu e fez, ele chegou à conclusão que a única coisa que o homem realmente tem proveito, aquilo que realmente tem conteúdo, tem solidez, que realmente é importante para a existência do homem, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O temor a Deus é a maior expressão de sabedoria. Quer conhecer alguém sábio de verdade? Veja se ele teme a Deus. Aqui devemos prestar atenção para a expressão princípio. Ela refere-se ao que vem primeiro, às condições elementares para dar qualquer passo adiante. O temor do Senhor é a condição elementar para conquistar a sabedoria em relação às coisas de Deus, consigo mesmo, com sua família e na sociedade, e na relação com a sociedade, né? E como assim elementar? Básica. Temer a Deus é o básico de todos, especialmente de todo cristão. Temer a Deus. Meu, o que é temer a Deus? Com efeito, todas as questões de nossa vida, bem como nossa relação com o mundo em que vivemos, estarão organizadas quando a nossa relação com Deus estiver em ordem e coerência com Ele. Não há atalhos, tudo começa em Deus. Escolha a sabedoria. No versículo 20, a sabedoria está personificada numa mulher que clama de fora, isto é, ela chama nas ruas, nas avenidas, nas praças ou em qualquer lugar que o jovem esteja e os confronta de maneira muito direta. Até quando vocês serão ingênuos? Insistirão em sua ingenuidade. O ingênuo aqui, ou nécio, é aquele que carece de prudência e entendimento. Não tem convicção própria e por isso segue o caminho de qualquer insensato. Ingênuo tanto no sentido não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem experiência, não tem discernimento. Coisas que todos os jovens devem buscar. Isso não é um amadurecimento precoce, isso é cuidado consigo mesmo. A sabedoria bíblica revela em
revelada em Deus faz com que o jovem cristão seja responsável pela sua vida diante dele, bem como diante dos homens. Provérbios 1:23 diz: convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Nesse sentido, o livro de Provérbios nos convida a amadurecer, a fim de trilhar o caminho da prudência e da responsabilidade. Provérbios deseja forjar um caráter divino dentro de você, transformar você numa pessoa que realmente tem estrutura para viver para Deus, viver para a glória de Deus. Nossa conclusão. Nesta lição, introduzimos o estudo ao livro de Provérbios. Vimos algumas particularidades deste livro sagrado, sua organização e propósito. Entretanto, o mais importante é atender ao convite e ao chamado que o livro nos faz para viver em sabedoria. Então, você deseja crescer em sabedoria? Tema a Deus. E como eu fiz a pergunta agora há pouco atrás, eu respondo: o que é temer a Deus? É reverenciá-lo, é amá-lo, é obedecê-lo. Todos os textos bíblicos sobre reverência a Deus estão diretamente ligados à obediência, amor e reverência, submissão. Temor a Deus não é medo de Deus, é amar a Deus, é submeter e obedecer a Ele. Isso é temor, isso é sabedoria. Muito bem, chegamos ao final então do nosso comentário. E na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.